Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja a cada coração, a cada vida. E nesta manhã nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede em estarmos aqui trabalhando com a Sua palavra, meditando e tentando aqui entender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu sou o presbítero Isaac Barbosa e aqui do nosso lado está o nosso irmão diácono Anderson Videira, que vai trazer para nós a sua contribuição também, juntamente conosco, no entendimento desta lição, onde nós vamos passar para os irmãos. Amém? Ele vai trazer a sua saudação e em seguida nós vamos fazer uma oração. A paz do Senhor para os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos para nós podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, aprendermos juntos um pouco mais da palavra do Senhor, pois o nosso objetivo é esse, o nosso objetivo é espalhar a obra do Senhor, a palavra do Senhor, o Evangelho, cumprindo o mandamento do Senhor, E vamos apresentando e vamos aprendendo juntos o que é necessário. Amém. Nós estamos trabalhando o segundo trimestre das lições bíblicas da CPAD com o título A Igreja Eleita e Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Amém? Essa lição é muito importante para nós, irmãos, que ela vai trazer para nós um norte de como nós devemos entender a nossa posição no reino de Deus. Fazendo aqui um breve resumo do que nós estudamos já nas lições anteriores, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo, depois de ter aguçado ali a memória dos crentes em Éfeso, a fim de que eles não se esquecessem da sua salvação e valorizassem a sua salvação, até porque a salvação pela qual eles haviam se tornado um novo homem, obtendo assim a reconciliação pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo ele passa a trazer ao nosso conhecimento na igreja de hoje como era a estrutura desse povo que se aproximou de Deus pelo sangue de Cristo. E agora ele tinha acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Então Paulo aqui ele vai ensinar na carta aos Efésios como é que a igreja deve estar edificada. E ela deve estar edificada nos ensinos dos apóstolos e nos testemunhos dos profetas. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Amém? A nossa lição do dia 24 de maio de 2020, nós vamos estar trabalhando a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? O nosso textuário nós vamos encontrar aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. A verdade prática de Jesus Cristo, a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Nós não vamos fazer a leitura dessa leitura bíblica, mas eu queria aqui destacar com os irmãos 2 versículos apenas, que eu queria fazer uma pequena reflexão. Que nós entendemos aqui nesse texto que Jesus coloca, ele usa a metáfora da edificação. E ele usa uma parábola em que um homem construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu a sua casa sobre a areia. E o que nós vamos perceber é que as narrativas do versículo 25 são as mesmas
do versículo 27, mas com uma diferença, irmão Anderson. Nas narrativas do versículo 25, esses fatos adversos da natureza, elas estão acontecendo contra a casa que está firmada sobre a rocha, e ela não cai, né? Mas as narrativas do versículo 27, que são os mesmos fatos que foram adversos da natureza, ocorre sobre a casa que está edificada sobre areia. E a Bíblia, ela vai dizer que ela cai e foi grande a sua ruína. O que nós precisamos entender aqui é que o que faz a diferença na vida do crente, na vida daquele que serve ao Senhor, não são as adversidades que vêm sobre a nossa vida. O que faz a diferença é o fundamento na qual nós estamos edificados, não é? Então é dentro dessa perspectiva que Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso que ela deve estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Amém. Tendo essa introdução, nós podemos falar que após a morte do Senhor Jesus e ressurreição, ele tendo garantido a retirada do muro de separação que havia entre Deus e os homens e entre judeus e gentios, a partir desse momento surge, como nós vimos na lição anterior, uma nova humanidade, ou seja, a Igreja de Cristo. Sendo assim, o templo, que antigamente era tido como morada de Deus, no Antigo Testamento, ele passa a ser agora, a perder a relevância, como diz no nosso ponto 1, no primeiro tópico, no ponto 1, que vai falar sobre o santuário judeu. A partir do momento em que Cristo garante para nós essa reconciliação entre Deus e os homens e a reconciliação entre judeus e gentios, o templo onde Deus vai fazer morada, através do seu Espírito Santo, é através de cada crente. Cada crente passa-se a tornar um templo. Porque Deus não habita, Deus, o Criador de toda a terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como nós vamos ver. Mas, através do seu Espírito Santo, ele consegue habitar na vida de cada cristão, dentro da vida de cada crente. Muitas pessoas no Antigo Testamento, e até mesmo, por que não dizer hoje, pensam que Deus mora no templo. Pensam que Deus mora dentro do templo de 4 paredes. E tanto é que lá em João capítulo 4, no versículo 20, a mulher samaritana, a mulher de Samaria, diz assim para o Senhor Jesus: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus deu a resposta para ela. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, Deus, a partir desse momento, o crente passa a ser o templo do Espírito Santo. Irmão e minha irmã, que acredita que Deus, que você vai vir encontrar Deus na igreja, que você vai vir, que você sai da sua casa e vem encontrar o Senhor aqui. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para juntos, em comunhão uns com os outros, elevarmos ao Senhor uma adoração que Ele merece, que lhe é devida. Mas Deus, ele passa a morar no cristão, ele passa a fazer parte da vida do cristão. Nós passamos a ser, como eu posso dizer, um templo ambulante. Por onde quer que nós andemos, nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus vai conosco. Nós viemos à igreja, Deus vem conosco. Nós adoramos a Deus aqui, juntamente com os irmãos em comunhão, Deus está conosco. Quando nós vamos embora, Deus tem que ir conosco, porque nós somos o templo do Senhor. E é aí que entra o ponto 2, santuário cristão.
irmão Isaac. Pois é, então o santuário cristão, o irmão Anderson disse bem, até interessante, que aí a nossa introdução ela fala sobre um edifício bem ajustado. Eu queria só fazer essa referência. O que seria um edifício bem ajustado? É aquele que obedece todas as normas da engenharia civil, de forma que as medidas do fundamento que são estabelecidas elas são cumpridas de maneira rígida, a fim de dar sustentabilidade ao edifício. Assim ele cresce de forma bem ajustada. No santuário cristão, o nosso comentarista ele vai nos deixar claro que os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Nós somos o santuário do Deus vivente. Paulo fala sobre isso quando ele escreve: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Deus habita em cada um de nós e o Espírito Santo habita também em cada um de nós. Então Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E foi isso que aconteceu quando Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo passou a habitar dentro dos discípulos. E é lógico que depois lá em Atos, os discípulos receberam o revestimento de poder para potencializar, vamos dizer assim, a obra evangelística, mas o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro dos homens a partir do momento em que nós nos rendemos aos pés do Senhor, aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Aí sim o Espírito Santo começa a fazer morada na vida do ser humano. Amém? E este é um pré-requisito para que o Espírito Santo venha morar no nosso coração. Sim. Para que nós venhamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, o passo inicial é crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Sim. A se arrepender dos seus pecados. Mas o passo inicial tem que ser aceitar a Cristo como seu Salvador. Na antiguidade, irmãos, as estruturas, os edifícios, as casas, elas eram construídas a partir de uma pedra fundamental. Elas eram construídas a partir de uma pedra que era lançada, era uma pedra que era reta, firme, da onde a partir daquele canto ele fazia 90 graus, e a partir daquela pedra lançada erguia-se o muro em uma linha reta, e a partir dali o muro não subiria, não seria levantado de modo torto, não seria levantado de modo que ficasse penso ou algo assim. Por quê? Era colocado uma pedra chamada pedra fundamental, e muitos também a chamam de pedra angular. É a chamada de pedra principal, a pedra mais importante. Tanto é que em algumas escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monólito de cerca de 12 metros de comprimento, ou seja, uma rocha, uma pedra de 12 metros de comprimento, que era uma das fundações de um edifício de lá, aonde era lançado a fundação em cima desta pedra. Em cima dessa rocha, a construção ia seguindo, sendo construída, sendo edificada, levantada de forma reta, de forma que não viesse a cair. E nós veremos, então, que tendo esse paralelo, temos Cristo como a nossa pedra principal, não é, irmão Isaac? E há essa referência que nós utilizamos
como a Bíblia utiliza essa referência em vários pontos, inclusive, como em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, diz que a pedra que foi rejeitada pelos homens, esta está escrito também em Salmos 118 e 22 como uma profecia messiânica, que a pedra que foi rejeitada pelos homens tornou-se cabeça de esquina, a pedra fundamental, ou seja, onde é alicerçado todo edifício. E nós veremos que Cristo é a nossa pedra fundamental. Cristo é a nossa rocha. Cristo, Ele é a palavra onde estamos fundamentados. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é onde o irmão Isaac mencionou logo cedo, que está escrito também no nosso texto base, na nossa leitura bíblica, que é base para a nossa lição, em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz: o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E o interessante é que essa pedra, para que ela fosse a pedra angular, ela era submetida a um processo de escolha, né? Para se fazer essa afirmação, colocar essa pedra principal, essa pedra angular numa construção, não é qualquer pedra. Ela precisa passar por um processo de escolha, ela precisa obter alguns critérios. Até dependendo do tamanho da construção, ela poderia ser maior, né? Ou menor, mas Paulo diz que Jesus, como a pedra rejeitada, tornou-se aí a pedra principal, a pedra de esquina, essa pedra angular que o nosso irmão Anderson acabou de mencionar. E aqui no subtópico 4, a gente vai fazer um comentário. A gente já fez uma introdução aqui no 3, mas aqui Paulo ele vai tratar justamente disso. Ele vai deixar claro que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ela tornou-se a pedra de esquina, ou seja, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela não foi rejeitada por Deus. E partindo do princípio que Ele é a pedra principal, nós chegamos aqui à seguinte conclusão: se eu tiro a pedra principal, todo o edifício perde o seu real sentido. Sim. Não é assim? Se nós tiramos a pedra principal, pronto, acabou. A ruína é certa, tudo perde o seu sentido, não é? Mas aqui, quando a pedra principal ela sustenta todo o edifício, então ela faz sim todo o sentido e um sentido positivo. Então, se eu tiro essa pedra principal, que é Cristo, a certeza da ruína é certa, ela vem e não tem como evitar. E aqui eu aprendo que nós devemos rejeitar tudo aquilo que Deus rejeitou, e não devemos rejeitar aquilo que Deus não rejeitou, ou seja, que não foi rejeitado por Deus. No caso de Cristo, como nós já dissemos, Ele era a pedra principal e desse novo santuário, e que foi rejeitada pelos homens, mas ela não foi rejeitada por Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a gente vai entrando agora no subtópico, no tópico 2 da nossa lição, que fala sobre o fundamento apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo, irmãos, ele vem do grego e é utilizado para a palavra enviado ou mensageiro. O apostolado é o centro da natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. E nós vemos que Cristo, Ele é o apóstolo supremo. Ele é o apóstolo por excelência. Nós podemos ver que Cristo foi o primeiro enviado, né? Nós podemos ver em Hebreus capítulo 3, versículo 1, que diz que pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo não é só o nosso apóstolo, mas também é o nosso sumo sacerdote.
Ele foi enviado por Deus, como podemos ver em João capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, que dizia assim: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Né? Vemos também que ele foi enviado por Deus para ser o Salvador do mundo, como diz em 1 João capítulo 4, versículo 14. Ele foi enviado por Deus para falar as palavras de Deus e para fazer as obras de Deus e fazer a vontade de Deus, como diz em João capítulo 3, versículo 34 e capítulo 5, versículo 36. Vamos ler lá, irmãos. João capítulo 3, versículo 34, que diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por mentira. E o capítulo 5, versículo 36, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou, e ele também foi enviado também para revelar Deus e dar a vida eterna, como diz em João capítulo 17, versículo 2 e 3, que diz, Jesus dizendo: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, Cristo, ele é o apóstolo por excelência. Se apóstolo significa enviado ou mensageiro, Cristo é o apóstolo por excelência. Deus enviou a Cristo para realizar todas estas obras, para realizar todas estas missões. E Cristo vindo à terra, ele fez os seus discípulos, ele escolheu os seus discípulos. 12 discípulos que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, como diz o nosso primeiro ponto do tópico 2, eles eram chamados como os 12 escolhidos por Jesus. Não, irmão Isaac? Eles foram testemunhas oculares. Testemunhas do oculares, ministério de Cristo, morte e ressurreição do Senhor. Os apóstolos aqui são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo o fundamento, né? Então os apóstolos davam o ensino e os profetas traziam a mensagem de Cristo. Eu fiz uma observação aqui, que o fundamento apostólico ele significa aqueles que ouviram do próprio Cristo, né? Que eles deviam ouviram do próprio Cristo aquilo que eles deveriam fazer e foram enviados com uma determinada missão. E uma coisa interessante, sem nenhuma interferência. Sim. Ou seja, não precisou ninguém para repassar para ninguém. Eles receberam do próprio Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que a eles foi confiado o ministério da palavra. Então, nesses termos, ser ensinado por aqueles que ouviram do próprio Cristo sem interferência, seria sem dúvida estar edificado aqui no fundamento dos apóstolos, não é? Sim, inclusive, quando Judas Iscariotes saiu, não fez mais parte dos 12 discípulos, porque depois que ele traiu Jesus, ele acabou se suicidando. Vemos que um dos requisitos básicos para que os 11 apóstolos que sobraram utilizaram para escolher o 12º discípulo para continuar esta missão, foi que esta pessoa tivesse acompanhado, que tivesse sido uma testemunha desde o batismo de Jesus até a sua morte, até a sua ressurreição e assunção ao céu. E Matias foi escolhido para substituir
Judas Iscariotes nesta empreitada, vamos falar assim. Verdade. E Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo no caminho de Damasco, onde ele estava indo para perseguir os cristãos. Lá Jesus o chamou, Jesus pessoalmente chamou a Paulo para ser apóstolo. E Jesus disse para ele que ele veria o tanto que ele teria que padecer pelo nome de Cristo. Aos apóstolos, irmãos, foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Ou seja, quando os apóstolos escreveram o que escreveram, ensinaram o que ensinaram, eles já tinham consciência de que eles estavam escrevendo a doutrina que serviria de base para a igreja. Eles já tinham consciência disso. Tanto é que Pedro cita os escritos de Paulo como já sendo escritos, já ditos pelo Senhor Jesus, né? E temos isso porque temos que falar isso porque muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, pensam que até hoje os escritos continuam sendo, ou a palavra continua sendo novas palavras ou novas descobertas, coisas novas estão sendo reveladas por Deus. Mas nós cremos que aquilo que a igreja precisa para o seu crescimento, o Senhor Jesus já revelou aos seus apóstolos, que eles aprenderam diretamente com o Senhor Jesus. Os 11 apóstolos, ou os 12 apóstolos, contando com Matias, eles aprenderam com o Senhor Jesus, foram discípulos do Senhor Jesus por 3 anos, aprendendo diretamente com o Mestre. E Paulo, apesar de não ter andado com Jesus aqui nesta terra, quando Jesus esteve aqui, Paulo andou com Jesus em espírito. Paulo teve revelações diretas dos céus. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 11, na leitura que nós temos da Santa Ceia, da própria Santa Ceia, ele escreve: porque eu recebi do Senhor. Ou seja, aquilo que Paulo escreveu para nós, ele recebeu diretamente do Senhor. Não foi uma coisa inventada por ele, né? E aí o interessante é que alguém pode perguntar, né, irmão Anderson, e hoje nós temos apóstolos? Não vou negar que hoje nós temos sim apóstolos, porque todo aquele que é enviado para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem, ele é um apóstolo do Senhor, porque a própria palavra diz que a função básica, o termo original de apóstolo significa mensageiro, sim, ou enviado. O grande problema hoje é que as pessoas usam o título como apóstolo, o apóstolo como título e não como função. Eu havia dito para você ontem, quando nós estávamos conversando, que um determinado matéria que eu estava vendo, que ele disse que Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foi os precursores do evangelho aqui no Brasil, eles foram 2 apóstolos, e teve quem rebatesse isso, né? Veementemente, porque eles negaram que eles não seriam os apóstolos. Só que eles não entenderam a colocação desse irmão que colocou essa situação. Quando o irmão disse sobre os apóstolos Gunnar Wingre e Daniel Berg, ele disse apóstolos como função e não como título. Então, quando se coloca o título acima da função, aí a coisa começa a ficar complicada. Então, hoje sim nós temos apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados, são os mensageiros da parte de Deus. Alguma coisa mais, irmãos? Não, pode. No subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Ao tratarmos sobre a doutrina dos apóstolos, nós vemos aqui que o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, que eu acabei de dizer agora, não é o título, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. Eles receberam diretamente de Cristo essa doutrina. Então, a doutrina dos apóstolos, elas são indiscutivelmente
as Escrituras Sagradas, né? Não é Pedro, não é Tiago o nosso fundamento. O nosso fundamento é a doutrina, é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Lá em Mateus, no capítulo 16, depois que Pedro responde para Jesus, quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundamento da igreja começa aqui, com Pedro, não é? Ele é Pedro, e sobre esta pedra, né, eu vou firmar a minha igreja, eu vou firmar a minha palavra, e a partir desse momento o fundamento está posto. Então não tem aqui, você falou uma coisa interessante aí, hoje as pessoas falam coisas que não são bíblicas e trazem para o povo de Deus. Isso é um erro tremendo. Sim. Porque o fundamento já está posto, não temos que acrescentar mais nada além daquilo que Jesus já firmou com os seus apóstolos, não é assim? Então, a partir daquele momento, o fundamento posto, agora nós vamos aprender de Cristo, né, sobre os fundamentos da igreja através da sua palavra e da sua doutrina. É importante frisar, irmão Isaac, nesse ponto, que muitas pessoas também pensam que a pedra dita por Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, muitas pessoas pensam que a pedra é Pedro, mas na realidade fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus é a pedra. Jesus, a pedra angular, a pedra angular. De esquina. Justamente, Jesus era a pedra, tu és Pedro. Jesus falou, mas sobre esta pedra, Jesus, ele ia fundamentar a igreja. Verdade. Pedro não era a pedra, irmãos. Muitas pessoas confundem isso. Tanto é que Pedro sabia que ele não era pedra, como está escrito no 1 Pedro, capítulo, vamos ler lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que diz assim, Pedro mesmo dizendo isso em sua carta. Vamos lá, irmãos, para que não fique dúvida sobre este ponto. Capítulo 2, no versículo 7, Pedro diz assim, e assim para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Ou seja, ele dizendo que Jesus foi rejeitado. E ele foi colocado como pedra principal da esquina. E pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram designados. Ou seja, Pedro sabia que ele não era a pedra. Pedro sabia que o fundamento que era Jesus. Jesus era essa pedra, Jesus era a pedra angular. E aí eu gostaria também de frisar o versículo que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3, irmãos. 1 Coríntios. Irmãos, eu espero que os irmãos estejam com suas Bíblias. Mesmo que seja no celular, vamos falar assim, mas não use o seu celular para outras coisas, senão para este momento de estudo da palavra do Senhor, tá? Abra sua Bíblia, irmãos, acompanhem conosco. É extremamente importante que os irmãos leiam os versículos que nós vamos falando aqui. É extremamente importante que os irmãos vão acompanhando o que nós estamos lendo, porque como é que os irmãos vão saber se aquilo que nós estamos dizendo é a verdade? Até mesmo para fixação. Sim, até mesmo para fixação. Mas os irmãos precisam acompanhar na Bíblia aquilo. Os irmãos precisam verificar se aquilo que os irmãos estão aprendendo aqui condiz com a Bíblia, condiz com o nosso fundamento, né? 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10 e no versículo 11, diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, Paulo dizendo, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, qualquer coisa que se for falado diferente do que está escrito, qualquer coisa que se for ensinada, que não estiver balizado pela palavra de Deus, ele não deve ser considerado. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa pedra fundamental. Jesus Cristo é o nosso fundamento. É um paralelo que eu acabei esquecendo de conversar, irmãos, que muitas pessoas talvez não entenderiam o que é a pedra angular. Mas se a gente fizer um paralelo com os nossos dias, ainda hoje é colocado um fundamento. Não é mais uma pedra como antigamente, porque hoje em dia foi desenvolvidas novas tecnologias, foi desenvolvido o cimento, né? Mas se não for feito um fundamento correto nas casas, nos edifícios, nos prédios, nos edifícios elevadíssimos, para esses edifícios é colocado, irmãos, edifícios muito fundamentos muito profundos, sapatas gigantes de concreto, de pedra dura e ferro, para que possa suportar. Ou seja, ainda hoje, esse fundamento, essa sapata, essas colunas que são colocadas de fundamento, que podem ser comparadas também como Cristo. Se uma casa for colocada só tijolos em cima da terra, vinga, irmão Isaac, ela sobe direito. Se vier chuva, ela aguenta? É o que diz aqui no versículo 25 e 27 de Mateus. Não aguenta. Então, colocando um paralelo com essa pedra angular, irmão, seria o fundamento que nós temos hoje. As sapatas, as vigas são colocadas no chão, né? As colunas que são colocadas no chão como fundamento. Eu acabei esquecendo de falar aquela hora e estou falando agora. Mas, e aquilo que eu comentei anteriormente, irmãos, de os irmãos verificarem aquilo que nós estamos falando, de os irmãos lerem conosco os versículos que nós citamos aqui, é justamente para isso, irmãos, para que os irmãos tenham como fundamento a palavra de Deus. Jesus é o nosso fundamento, Jesus é a nossa palavra, tá, irmãos? É isso que eu queria acrescentar a doutrina dos apóstolos. Paulo aqui ele se coloca como um sábio arquiteto. O sábio arquiteto que ele se coloca e que colocou o fundamento certo, que é o fundamento que é Jesus. E a pedra angular, que é Jesus Cristo, nós não deixamos também de ser pedras. Só que nós somos a pedra que vai ser levantada às paredes em cima desse fundamento. E aí eu volto um pouquinho, me veio na memória agora, que até a engenharia, tecnologia que você disse agora há pouco, da onde que eles tiraram esse raciocínio que pondo uma pedra, estrutura em cima, foi da própria palavra. Então o que Jesus disse aqui na vida espiritual, ele pode ser usado também na praticidade da vida. Sim. Não é? E é isso que os engenheiros fazem, passando um leve, vamos dizer assim, uma leve visão em cima das escrituras sagradas, se tira muito proveito para a praticidade da vida nos dias de hoje, não é verdade? No subtópico 3, nós vamos falar sobre aqui os testemunhos dos profetas. Aqui a palavra de Deus, profetes, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer que apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Eu conversando com o irmão Anderson ainda ontem, eu disse o seguinte, que eu entendo que mesmo os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, porque nós encontramos nas Escrituras Sagradas referências, né, que nós temos hoje profetas no Novo Testamento, mas que a função era a mesma. A função não mudou. A única diferença é que os profetas de hoje, tudo que for dito, tudo que for falado, inspirado pelo Espírito Santo para que possa ser trazida para os homens, eles têm que estar em concordância com a Bíblia sagrada, não é? Então, quais são os profetas da igreja, né? São aqueles que proclamam e interpretam
a revelação divina, e é nisso que devemos estar fundamentados, né? Mas é preciso existir uma certa fidelidade na revelação e na interpretação. Por isso que nós temos que cuidar, irmãos, em observar. O irmão Anderson agora foi bem categórico. Nós temos que observar e cuidar como? Lendo, acompanhando a lição, trabalhando em cima, fazendo, interagindo conosco, porque para que não haja distorções de textos, né? E quebras de princípio, porque Deus, ele não trabalha com quebra de princípios, né? Então nós temos que ser categóricos, nós temos que dizer aquilo que a palavra está escrito. Eu costumo parafrasear muito o pastor Aguinaldo Beto, que ele diz o seguinte: se a Bíblia fala, eu falo; se a Bíblia se cala, eu me calo. Então é nesse sentido que nós estamos vendo a importância dos profetas. Então essa definição básica que eu trago aqui é essa, que o termo original, né, lá de apóstolo significa aqui mensageiros ou enviados, e o termo de profeta, que antigamente, irmão, o profeta era os navios ou nabis, né? Então eles recebiam diretamente de Deus e transmitia para os homens. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda o compêndio da palavra escrita, né? A palavra ela veio ser compilada muito tempo depois. Então não existia ainda a palavra escrita. Então Deus se utilizava dos profetas, dos nabis, né? Navios, para transmitir ao povo aquilo que vinha diretamente do céu. Hoje não. Hoje os profetas que nós temos, ainda que continuem sendo movidos pelo Espírito de Deus, trazendo aos homens o que recebeu por inspiração do Senhor, da mesma maneira que os profetas nabis, hoje os profetes, que é do termo grego, eles continuam fazendo a mesma coisa, só que em concordância com o fundamento que agora já está posto. Já está posto. Já está posto. Justamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. A partir desse momento, irmãos, verificando, como já foi verificado, que Cristo é a nossa pedra angular, que o fundamento já está posto, que o fundamento dos apóstolos e dos profetas não são os apóstolos e os profetas, mas a doutrina trazida por eles, que está escrita na palavra do Senhor. Vamos agora para o ponto 3, no tópico 3, que diz: edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, ou seja, vamos tratar agora, depois do fundamento já colocado, agora a igreja, agora o edifício está sendo construída, tá? No primeiro ponto diz assim: edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. A igreja é um organismo vivo e não é uma organização. Irmãos, na realidade esse ponto aqui foi eu que coloquei. A igreja, ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, ela não é uma organização. Muitas pessoas têm trazido ou têm transformado a igreja local, a igreja como uma organização, só onde pessoas vêm, se reúnem, dão as suas ofertas, e muitas pessoas fazem as suas igrejas para si, para ganhar, arrecadar fundos para si. Isso nós vemos nos nossos dias, temos visto muitas pessoas trazendo escândalo para o Evangelho de Cristo, porque tratam a igreja como uma organização e não como o corpo de Cristo, como um organismo vivo. E isso traz um malefício, isso traz um prejuízo muito grande às pessoas que vão nessas igrejas acreditando que vão encontrar a Cristo lá, e muitas vezes ali aquele líder acaba não trazendo a verdadeira palavra, não é? E assim, irmãos, temos também que observar que a igreja do Senhor, ela sendo um organismo vivo, ela é feita pelos seus membros. Cada membro, vamos falar assim, seria uma pedra que é colocada sobre o fundamento. E aí muitas pessoas pensam que os membros dessa igreja, ou os membros da igreja de Deus, da igreja invisível, são pessoas
perfeitas, mas elas não são perfeitas. Em Efésios capítulo 4, vamos ler lá, irmãos, Efésios capítulo 4, no versículo 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Somos santos, mas não somos perfeitos. Somos santos porque Cristo nos santificou. Somos santos porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus. As nossas vestes estão alvas pelo sangue de Jesus, que nos redime, que nos purifica, que nos regenera. Por isso somos santos. Somos santificados em Cristo, mas não somos perfeitos, porque precisamos do aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo, como Paulo fala aos Efésios aqui, né, irmão Isaac? E nesta caminhada, o salvo comporta-se ou deve se comportar como filho obediente para que ele possa evidenciar o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5 e 22. Pode continuar, irmão Isaac. Ainda nesse tópico, aqui nós vamos encontrar, indica um processo contínuo. Essa palavra processo, ela me chamou a atenção. O que é um processo, né? É uma sucessão de fatos que contribuem para alcançar um resultado. Isto é um processo contínuo em desenvolvimento. E é através desse processo contínuo que nós somos edificados, né, neste fundamento. Quando nós olhamos aqui para a expressão todo edifício bem ajustado, nós vamos entender que Paulo aqui, ele está falando de uma casa funcional, né? E para que uma casa seja funcional, ela tem que atender às necessidades de quem mora nela, né? Jesus está falando sobre isso em relação à igreja, que deve ser um edifício bem ajustado. Todo edifício bem ajustado, ele cresce. Nós ouvimos que Cristo é a pedra principal, e se Ele é a pedra, somos nós que vamos construir, que eu disse ainda há pouco, que somos as paredes, e você também complementou, que vamos construir, né, contribuir para a construção desse edifício. É por isso que eu tenho que saber qual é a minha posição dentro do reino, dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro da sociedade, né? E a igreja tem que estar em constante crescimento, para que, se não estiver ela em constante crescimento, se não estiver bem ajustada, ela não é erguida, ela não sobe, ela fica batendo entre si, entre quatro paredes, e não vai crescer espiritualmente. Amém? E todo crente bem ajustado, ele torna-se o templo santo do Senhor. Senhor. No subtópico 2, nós vamos encontrar aqui, do tópico 3, o templo santo. A palavra aqui usada, o texto vai nos mostrar que o vocábulo naon, ele significa, ou seja, designa um recinto interior, ou seja, um lugar santíssimo, um lugar santo. E na continuidade desse contexto, a analogia paulina, ela não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Nós vemos aqui que o termo grego, então, é naon, e que se refere aqui ao santo dos santos. Mas a analogia não se referia a um lugar santíssimo como algo físico, e sim ao que acontecia lá dentro desse movimento entre, se levarmos lá para o tabernáculo, entre o sumo sacerdote e o lugar santíssimo, que é ali a palavra chamada naon. Não era o lugar físico que era o que importava, né? Tudo remetia a Cristo. Então, o que era interessante, o que é importante nós frisarmos, é que o fator principal era o que acontecia ali dentro daquele lugar.
Então esse termo Naon, ele não se refere aqui, como eu disse, a uma estrutura física do local, mas um lugar onde a glória de Deus era manifestada. E aí eu pergunto assim, como então nós sabemos que os crentes de hoje, que somos nós, edifícios de Deus, nós somos bem ajustados? É quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, né? Fato é que somos edifício, e sem a pedra nós não vivemos. Sem Cristo nós não vivemos. Se nós tirarmos a pedra, nós vamos ruir, e com certeza, né? Nós precisamos estar muito bem ajustado com Ele, e eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso do ensinamento dele, eu preciso estar em constante comunhão com ele através da sua palavra e através do seu espírito conectado com o meu. E quando eu ouço os seus ensinamentos, ele gera em mim um relacionamento, uma intimidade que só quem tem esta capacidade de entender o Evangelho do Senhor é quando ele ali envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Então ele dá para nós uma referência, ele dá para nós a certeza de que nós estamos no caminho certo. Amém? Da glória de Deus, ela resplandece em nosso rosto. Amém. Cristo sendo a nossa paz, como nós vimos na lição anterior. Quando tudo vai mal e ainda assim o nosso rosto, a nossa vida, ela resplandece a glória de Deus. Por onde quer que você vá, as pessoas vão falar: esta pessoa é diferente, este irmão é diferente, essa mulher é diferente, esse homem é diferente. Por quê? Porque nós somos o templo do Senhor Jesus. Nós somos a morada do Altíssimo, irmãos. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, ela fazia alusão ao tabernáculo, né? E depois que o templo foi construído, ela passou a fazer alusão ao templo israelita, né? Mas como estávamos conversando aqui, eu e o irmão Isaac, antes de começar esta live, Deus não precisava, nunca precisou de um lugar físico específico para se encontrar com o homem, porque se fosse assim, lá no Jardim do Éden, Deus teria feito Adão, falado: Adão, constrói ali uma casinha, e aí todo final de tarde vai nessa casinha lá, que eu vou estar lá e vou conversar contigo. Não, Deus ia, passeava no jardim, caminhava no jardim, para ter comunhão com o homem, para conversar com o homem. E é isso que Deus busca hoje. Tanto é por isso que Deus fez de nós morada. Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma comunhão mais íntima com Ele. Tá? Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Deus em sua totalidade, vamos falar assim, Deus sendo o Deus grandioso, Deus altíssimo que Ele é, o Criador dos céus e da terra. Imagina o tamanho do mundo, irmãos, e Deus o criou. E se Deus o criou, Deus é maior do que Ele, como Ele habitaria em nós? Então Ele, por seu Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, é que Ele habita em nós. É por isso que nós somos morada do Altíssimo, somos templos e moradas do Senhor. Cada crente é um templo ambulante. Cada crente é a morada do Espírito Santo. Aquele crente que aceitou a Jesus verdadeiramente, que é santo, separado do pecado, que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, ele é um templo e morada do Espírito Santo. Irmão, minha irmã, não importa onde você vá, o Espírito Santo tem que estar dentro de você. Você precisa ser templo, você precisa ser separado. Você vai, embora nós estamos em tempo de pandemia, não dá para ir a muitos lugares, mas independente de onde quer que você esteja, dentro da sua casa, você é o templo do Espírito Santo. Aqui dentro do templo, reservado para nós adorarmos a Deus, você é o templo do Espírito Santo de Deus, você é o templo do Senhor. Se você vai no mercado, você é o templo do Senhor. Se você vai na escola, se você vai no seu trabalho, você é o templo do Senhor Jesus. E como templos do Senhor Jesus, como templo do Espírito
Santo de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo, nós temos que ter a palavra, nós temos que ter a glória do Senhor manifesta em nós. As pessoas precisam ver em nós que somos diferentes, que somos moradas do Espírito Santo, porque aonde Deus está, Ele é luz. O crente é luz e sal da terra. Onde o crente está, ele tem que ser luz, ele tem que ser templo do Espírito Santo. Se você não está refletindo esta luz, irmão, dobre o seu joelho. Ore ao Senhor, busque a direção de Deus, converta-se e volte ao caminho. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo, pois somos morada do Altíssimo. Verdade. E queria pedir para os irmãos, compartilhe esse vídeo, que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível, para que a palavra do Senhor possa surtir efeito, que ela possa encontrar guarida nos corações, porque nós estamos vivendo numa época, irmão, nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social, a igreja do Senhor está vivendo um perigo muito grande. Nós vivemos um tempo em que a igreja, se não tomar cuidado, ela entra num esfriamento espiritual. Haja vista que nós teríamos a nossa escola dominical de forma presencial todos os domingos, e por conta disso nós não estamos tendo. E por conta disso também, muitos irmãos às vezes não leem a revista da escola dominical. Eles não trabalham a revista da escola dominical. Vamos estudar, vamos continuar lendo, vamos continuar conectados com a palavra de Deus. Nosso pastor tem feito constantemente as lives para que o nosso povo possa se reunir e ali cultuarmos a Deus, ainda numa forma online, mas é preciso que nós estejamos sim reunidos numa só fé, numa só comunhão. O Salmo 133 diz assim, que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então é preciso que nós continuemos dessa maneira, unidos no corpo de Cristo, a fim de que nós possamos nos alimentar e ser aqui alicerçados neste fundamento que é a palavra do Senhor. Voltando ao versículo, a mulher de Samaria, em João capítulo 4, versículo 23, a resposta que Jesus disse para ela, quando ela perguntou qual seria o lugar, o templo ideal a ir adorar ao Senhor, Jesus disse assim para ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, meu irmão, onde quer que você esteja, você é o templo, você pode adorar ao Senhor onde quer que você esteja. Precisamos estar em comunhão. Sim, nesse tempo de pandemia fica difícil muitas vezes nós nos reunirmos, mas adorar ao Senhor você pode adorar na sua casa. Quando o pastor está fazendo a live, o irmão pode estar conectado com Cristo também aí em comunhão, mesmo que seja online, mas o irmão pode estar em comunhão aí, junto com o pastor que está aqui na igreja, ou junto com os irmãos que estão também conectados. E aí nisso, numa só voz, nós podemos adorar ao Senhor, dar ao Senhor a glória que lhe é devida. Porque nós estamos em um momento, irmãos, que nós não podemos nos reunir, mas nós podemos nos reunir em espírito, podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar, porque o Senhor procura nos habitantes da terra os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, com todo o seu coração. O meu irmão e minha irmã, você pode adorar ao Senhor quando você está lavando a louça. Você pode estar ali lavando a louça e cantando o hino ao Senhor, glorificando o Senhor no fundo do seu coração. Quando você está dirigindo o seu carro, quando você está fazendo os seus afazeres domésticos, quando você está fazendo os afazeres no seu trabalho, você pode parar, ou mesmo não parando, cantar um hino de louvor ao Senhor, meditar na palavra do Senhor, meditar naquilo que
o Senhor, ou nas pregações que já têm sido feitas, na pregação que o pastor muitas vezes faz na live, na palavra que é dita na escola dominical. Você pode meditar e no seu coração você glorificar ao Senhor, porque você não precisa necessariamente estar somente aqui dentro da igreja para que você possa elevar a sua voz ao Senhor, elevar a sua adoração ao Senhor. Você é um templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele vai receber a sua adoração aonde quer que você esteja. Eu gostei muito, irmãos. Nós já estamos nesse subtópico 3. Eu gostei muito dessa colocação que nosso comentarista coloca aqui, que fala sobre um lugar de habitação permanente e comunhão íntima. O comentarista, quando ele coloca um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, eu penso que isso deve ser o nosso propósito, é o nosso objetivo como crente, sendo a morada do Altíssimo, e assim nos tornamos a cada dia um lugar da habitação permanente. Nós precisamos orar a Deus que não apenas saibamos que a presença dele está conosco, mas que principalmente nós percebamos a manifestação da sua presença em nossa vida. E quando nós somos morada de Deus, um lugar de habitação permanente, tem que ser um lugar de comunhão íntima, porque se não for assim, Deus não vai habitar em um lugar onde ele não tem comunhão. Não é assim? A Bíblia diz assim: porventura andarão dois juntos se não houver acordo? Então é necessário que nós estejamos sempre conectados com o Senhor. Como nós dissemos lá no início, neste versículo 25 e 27 da nossa leitura bíblica em classe, nós temos a nossa vida edificada na rocha. Então vem a adversidade que vier. Nós estamos passando agora uma adversidade, não é? Adversidade ruim, triste, e nós somos obrigados a cumprir, até porque são decretos, e nós, como bons cristãos, temos que obedecer às autoridades, embora às vezes não concordemos, mas nós temos que obedecer às autoridades. Então essas adversidades que estão vindo sobre a nossa vida, ela vem e nós temos que encarar elas como se fosse para um crescimento espiritual, não é? A nosso pastor ontem na live, ele falou sobre nós quando estamos dentro do barco e nós às vezes não sentimos a presença do Senhor. É triste, irmãos, quando nós estamos numa situação em que nós não percebemos a presença do Senhor na nossa vida. Isso é triste, isso é lamentável, mas nós como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, esperando a sua vinda, esperando a sua promessa, nós temos que sim estar consciente que o Senhor, além de estar conosco, nós precisamos perceber a sua presença constante na nossa vida, e tudo que estiver acontecendo ao nosso redor fica praticamente como nada diante do maior de todas as coisas, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Algum comentário ainda nesse subtópico, irmão? Eu gostaria só de ler então aqui a nossa conclusão, que diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Esta é o nosso manual de fé, irmãos. Esta é aqui que temos o fundamento escrito, o fundamento da nossa fé está escrito aqui. Foram lançadas pelos apóstolos, mas esse fundamento é Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado esta lição, que é maravilhosa. Tem muito mais coisas que nós poderíamos ver aqui, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas assim nós estaremos na próxima semana novamente aqui trazendo mais um pouco, mais uma porção da palavra do Senhor. Nosso irmão Anderson agora vai fazer uma oração para nós encerrarmos, mas antes eu queria fazer somente uma reflexão.
e dizer que Deus continue nos abençoando, que continue nos guardando e que nós, como aprendemos nessa lição, continuemos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificados hoje, edificados amanhã, nos dá uma ideia de uma construção contínua até o arrebatamento da igreja. Quero agradecer aos irmãos que participaram conosco desta live e que a graça do Senhor possa estar sobre cada um nesta manhã e neste dia de domingo. Irmão, você vai fazer essa oração e nós vamos encerrar a nossa live esta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, papai. Pai, dê uma semana abençoada aos teus servos, Senhor. Dê, Senhor, a bênção que os teus servos necessitam, Senhor. Pai, supre as necessidades, Senhor, de cada um dos teus servos. Cremos em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa salvação. Pai eterno, dai-nos um domingo abençoado e a cada irmão que assistiu, Senhor, este vídeo, possa ser abençoado por essas palavras, possa, Senhor, ter acrescido, Senhor, em seu coração um pouco mais da porção da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa achar morada, achar guarida nos corações, Papai. E aqueles que vierem também a assistir, Senhor, que possam, Senhor, dar lugar ao Teu Espírito Santo para que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Papai eterno, guarda-nos em tudo, ajuda-nos em tudo, Papai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um aqui nesta casa e em todas as casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus.